socorro. Isso se for asmático. Isso é um asmático, ou então alguém que você perceba que está começando a ficar com cianose. Cianose é dedo da mão, a unha roxinha, o lábio roxo, começa a ficar muito cansada, respiração. Sinal que falta oxigênio. Sinal que está faltando oxigenação. E quando a criança cai, é verdade que ela não pode dormir, porque senão ela entra em coma? Não é verdade. Porque a gente ia ficar cuidando das crianças quando caiu, ficava, fala com a mamãe. Fala com a mamãe. Fala com a mamãe. Pois é. Então é assim, sonolência fora de horário é um sinal, sonolência, vamos dizer, a criança caiu, bateu a cabeça. Sonolência é um sinal de alerta. 3 horas da manhã, essa criança estava reinando, bateu e caiu, mas ela estava com sono. Não vai deixar ela dormir? Não, não adianta. Por quê? Porque irritabilidade em quem bateu a cabeça também é um sinal de alerta. Então, você tem uma criança que está com sono, você não deixa ela dormir, ela fica irritada. Claro. Está com dúvida? Liga para o médico, vai para o pronto-socorro. Ah, olha, fizemos um raio-x, teve uma fratura de crânio. É problema? Não. Fratura de crânio é igual a fratura de osso. Osso e osso. O problema não é o osso crânio, é o que acontece dentro do osso, lá no cérebro. Isso, se você tiver uma hemorragia, então, por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, menina, como você é inteligente, você é um crânio, estão te chamando de osso. Tem que te chamar assim, você é um cérebro. Aí tudo bem. Você é um crânio. Você é um crânio, você é um osso. É uma cabeça dura. É uma cabeça dura, por exemplo. Isso. Então, o problema não é o crânio, o problema é o cérebro. Como é que eu sei o que acontece no cérebro? Não sei. Por isso tem uma emergência. Nas primeiras 24 horas, aparece o que no raio-x? A fratura de crânio. Aparece o cérebro? Não. Hemorragia, você tem que fazer outro tipo de exame. Então, esse tipo de exame vai ser orientado onde? No pronto-socorro, na emergência. Porque aí essa hemorragia intracraniana pode ter um risco de morte, você precisa levar para poder fazer qualquer coisa que seja naquele momento de importante. Quer dizer, não é difícil. Qualquer sinal de diferença na atitude, na temperatura, ou então no comportamento do seu filho, ligue para o pediatra. Sempre. E ele vai determinar se leva por urgência, se é uma emergência, tinha se não aquele tinha aquele quadro comediante lá do Pimpolho, o Pimpolho está doente, o pediatra, um dos cursos de pediatria na especialização é como atender o Pimpolho. Quer dizer, a gente sabe que vai ter o contato do pai, da mãe, e tem que entender. E os pais às vezes esquecem que, por exemplo, eu sou pediatra, mas eu tenho 2 filhos. Claro. Eu já fui um pai de criança pequena. Então, não, se eu falar isso porque você não é pai. Pediatra é pai também, né? Mas o bom de ter um pediatra pai ou mãe é que vocês não ficam neuróticos como a gente. Você que pensa. Você que pensa. Outra hora eu te conto umas histórias que eu mesmo tive com meus filhos, de olhar. Nessas horas é que a gente percebe que nós não podemos ser, não tem nada que proíba, mas na lógica a gente não pode ser pediatra do próprio filho, porque do próprio filho a gente é pai. A gente não é pediatra, não raciocina. Raciocina também? É a emoção que toma conta e você olha seu filho sofrendo. Meu filho teve uma vez uma crise de bronquite, ele tinha 3 anos de idade, 2 para 3 anos de idade. Eu estava na faculdade, na residência, sentei do lado do berço dele, chorava e falava assim, por que isso não é em mim e é nele? Então isso é normal. Lógico que é normal. Que bom. Lógico que é normal. Agora, por que isso é em mim e não é nele? E a partir disso eu começo a ir para curandeiro, benzedeira, remédio do vizinho, automedicação. Não. Então tá. Porque você sabe que, tudo bem, meu filho mais velho tem 23 anos, mas quando ele tinha 3 anos, eu morava num apartamento, lá no Brás. O apartamento da frente, uma criança um pouco menor do que ele. E a mãe ainda, voltando àquela história de automedicação, a criança já estava num quadro doentinha e o médico tinha dito que ela devia dar aquele determinado remédio para a criança. Passou o tempo que ela devia dar aquele remédio, a criança voltou a ficar doente, o que ela fez? Deu o mesmo medicamento. Só que o medicamento, que até hoje em dia foi proibido, simplesmente a criança morreu, dormiu e não acordou mais. Então, quer dizer, às vezes a gente acha, eu levei no pediatra semana passada e ele estava com os mesmos sintomas, é a mesma coisa. Eu vou lá e automedico, não é nada daquilo. Nem automedica, nem o autodesmedica. É assim, o médico falou para dar por 10 dias, nossa, 3 dias está tão bom, 3 dias ele já está tão bom, vou tirar. E aí você tem o rebote daquela situação que se fosse muito pior. Olha, tem uns livros aqui que vão te ajudar bastante
até você compreender como que você pode agir naquele momento mais difícil, que é quando o filho da gente está doente, ó, homeopatia é mais simples do que parece, e aqui de uma forma muito tranquila o doutor Moisés mostra o quanto que a homeopatia não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais fácil de entender do que a gente imagina, né? Com certeza. E aquela história que a homeopatia demora para dar resultado também é balela, Balela, né? balela. E aqui Se bem que, ó, deixa eu aproveitar para nós estamos falando no tema de urgência e emergência, a gente busca o melhor para a criança. Se naquele momento o melhor para a criança é ir para o pronto-socorro, fazer um atendimento de terapia intensiva, tomar antibióticos, antes de ser homeopata, a gente é médico. E a preocupação com a gente não é com homeopatia ou alopatia, é com o bem-estar do nosso paciente. Né? E para ele a gente vai oferecer o que tem de melhor. Mas a homeopatia também pode ser usada em situações de urgência. De emergência, ela entra como um segundo plano mais tarde. Mas de urgência, sim. Com certeza. E este aqui, ó, Gerar é Nascer, um canto de amor e aconchego. Ah, tem até um CD de músicas. Tem um CD que é do pessoal dos Trovadores Urbanos, músicas específicas para criança, feitas para esse livro, para esse CD. São músicas não conhecidas. E olha, antes do nascimento do bebê, vocês e seu bebê, e depois seu bebê e vocês. Isso. Que aí inverte a situação. Aí inverte a situação. Né? E a gente encontra nas principais livrarias, principais livrarias. Doutor Moisés volta mais vezes ao programa. Qualquer dúvida que você tenha ficado, qualquer sugestão que você tenha sobre um tema, mande pra gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado viu? você. Antes eu tivesse lhe conhecido quando os meus filhos eram pequenos. Não ia adiantar muito, porque nessa época eu já era pediatra. Mas não tinha era ainda. Inexperiente? Tá. Obrigada mais uma vez.